Se você tem encontrado resistências em relação ao seu desenvolvimento pessoal, rompa, porque esse é o último ponto. Pessoas dirão, não vá, não... No vídeo de hoje, eu queria falar com você um pouco sobre sonhos e sobre você. Quem é você de verdade? O que você sonhou a ser? Eu quero voltar com você um pouquinho lá na sua infância. Eu adoro alguns vídeos da infância. Pense em você criança. Quem você era? Tenta lembrar até da imagem. Você deve ter tido alguma foto de você pequeno. Lembre-se de você. Eu gosto de lembrar da Andreinha. A Andréia pequena. Uma menina sonhadora, calada, que vivia pelos cantos. E essa cena ela me marca muito e ela me lembra muito, porque eu tenho 6 irmãos e os meus irmãos todos maiores que eu. Eu nasci já bem depois, uma gravidez indesejada. Não que os meus pais não quisessem, mas eles não podiam, não estavam preparados para ter mais uma filha. E como meus irmãos eram maiores, eles iam brincar e eles não me incluíam na brincadeira. E eu sempre ficava na quina das paredes, sentada, observando os meus irmãos brincarem, observando os meus irmãos conversarem. Ali começa a psicanalista, ali começa a filósofa, a pessoa que precisou aprender a ficar sentada e apenas ouvir. E você, lá na sua infância, quem era você? A criança brincalhona, a criança calada, a criança tímida, a criança chorona. Talvez você tenha ouvido, você era chorão demais. A criança que foi rejeitada, talvez depois adotada por outra família. Volte na sua infância e olhe para você. Olhe para essa criança. As dores dela ecoam até hoje dentro de você. As dores, as vozes, os desejos dessa criança gritam dentro de você. Talvez você não consiga colocar limite nos seus filhos porque você sente culpa porque foi limitado demais. Talvez você não consiga crescer profissionalmente porque sente medo de fazer sucesso e abrir mão da sua história. Eu não sei a criança que você viveu ou a criança que você foi, mas essa criança tinha sonhos. Eu gosto muito daqueles vídeos de crianças vestidos de astronauta, de super-herói, de cozinheira, de médico, de bombeiro. Quem você queria ser? Quem você sonhou ser? Aliás, te permitiram sonhar? Seus pais, seu entorno, te permitiu sonhar? Eu queria muito ser médica quando eu era pequena. E hoje eu sou médica de almas. E você? O que você queria ser? Você teve coragem de contrariar a sua história? As pessoas às vezes te diziam, você não vai ser nada, você não vai crescer, você não vai alcançar. Você teve coragem de contrariar a sua história? Ou você só repetiu falas e ecos do desejo de outras pessoas? Eu vou te contar aqui uma história de um livro que vai nos elucidar bastante essa nossa prosa psicanalítica nesse vídeo. Eu queria te convidar nesse momento do vídeo a ir para um lugar sozinho ou coloque fones. Independente de onde você esteja, mas tire aí pelo menos 40 minutos para você. A proposta desse vídeo é um exercício psicanalítico. Então tire 40 minutos como se você estivesse tendo uma terapia comigo. Aqui estamos só você e eu olhando nos seus olhos. E eu queria ter uma prosa psicanalítica com você. Coloque fones, vá para um lugar distante, vá para um lugar que você possa ficar sozinho, ou se não puder ficar sozinho, que você fique isolado, mas que você tire esse tempo para você. Tem um livro que se chama Fernão Capelo Gaivota. Esse livro é maravilhoso, ele é de 1970. E esse livro conta a história de uma gaivota, que se chamava Fernão Capelo. Gaivotas planam, são grandes, pesadas e não foram feitas para grandes alturas. Elas planam ao redor de barcos e perto da praia, para comer os peixes que os pescadores jogam fora, os peixes que estão mortos, os peixes que já estão necrosando, boiando na água,
os restos de vísceras de peixes que os pescadores jogam na praia e daí para frente. Gaivotas não foram feitas para voar alto. Gaivotas foram feitas para planar e comer restos. E por isso são pesadas e têm as asas grandes e largas. Esse livro, Fernão Capelo Gaivota, conta a história de uma gaivota que queria ser diferente. E ele foi muito criticado por isso. Fernão não estava preocupado em ficar por conta de planar e comer restos, porque essa é a vida das gaivotas. Fernão queria voar. E ele era muito criticado por isso. A mãe dizia para ele: meu filho, você está apenas pena e osso. Você está magro. Ao invés de gastar seu tempo brigando com as outras gaivotas para pegar os restos na praia, você fica ensaiando voos. Mas Fernão não se prendeu à voz da mãe. Ele continuava tentando. E ele tentava voar mais alto, mas as asas eram grandes e pesadas. E ele continuava, mas conseguia voar a pequenas alturas. Ele ensaiava loopings, ele ensaiava grandes subidas, ele ensaiava mergulhos profundos e todas as gaivotas riam dele. Porque gaivotas não foram feitas para as alturas. Gaivotas foram feitas para voos baixos, planar e comer restos. Um dia, Fernão subiu o máximo que ele podia. E depois, na descida do voo, tentando ensaiar um voo muito diferente, ele deu uma rasante. Só que ele não conseguiu se segurar e não conseguiu planar a tempo. Se espatifou na água dura daquele mar frio daquele dia. Fernão meio que desmaiou e lá naquela água ele ouviu a voz do seu inconsciente. A voz de milhares de pessoas, de gaivotas que gritaram para ele a vida inteira. As vozes do inconsciente de Fernão vieram à tona, os traumas. Gaivotas não foram feitas para voar. Suas asas são grandes, você foi feito para planar e comer restos. Aquela voz ecoou dentro da cabeça dele. Ele acorda do desmaio, se levanta naquela água com as penas molhadas, com muita dificuldade, começa a alçar voo e pensa em voltar para a praia e ser apenas uma gaivota comum, que planava e comia restos. Mas nessa volta para a praia, Fernão pega uma corrente de vento diferente e ele tem que mudar a posição das suas asas. E ali ele alcança uma altura que ele nunca tinha alcançado. E ele percebe que se ele pegasse outra corrente e dobrasse as asas ficassem menores, ele poderia voar mais alto. E Fernão faz isso e faz grandes malabarismos e grandes voos. E naquele dia ele voou até muitas alturas e ele voou até a noite, fazendo grandes voos, grandes rasantes, grandes visões que ele nunca tinha tido. E de repente, já no fim do dia, ele volta lá para o grupo de gaivotas. Quando ele chega, tem uma reunião de gaivotas, o ancião chama ele, Fernão Capelo Gaivota, e ele vai para o meio da roda. E ele ouve a seguinte palavra: você para nós é motivo de desonra. Gaivotas não foram feitas para voar alto foram feitos gaviões. Gaivotas não foram feitas para voar à noite foram feitas coruja. Você quis romper a sua história e por isso você vai ser banido do meio de nós. Eu paro a história por aqui e se você quiser entender o restante, você vai ler o livro Fernão Capelo Gaivota. Essa é a história de uma gaivota que resolveu não se resumir ao seu DNA, não se resumir à sua história. E você? Que gaivota é você? Você é a gaivota que voltou para o bando e se conformou ser como o bando? Você é a gaivota que deixou as vozes do seu inconsciente gritarem e te diminuírem? Ou você é a gaivota que sonhou ser diferente? Quando eu era pequena, eu sempre sonhei estudar muito. Eu queria muito estudar. E Deus tem me dado a graça de viver dos meus estudos. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar livros. E nós juntávamos o dinheiro da sucata que a gente vendia para comprar as coisas de casa. Eu comprava
CDs do Pavarotti e material escolar. Meus irmãos compravam o da subsistência, pão, arroz, feijão, açúcar. E minha mãe dizia, minha filha, para que você compra material escolar? Você não vai comer caderno, você não vai comer livros, nós precisamos do básico. Eu lembro que um dia eu falei para o meu pai, e dos meus 6 irmãos, eu fui a única que fiz curso superior, eu falei para o meu pai, pai, eu não vejo a hora de fazer 18 anos e ir para a faculdade. E ele me questionou, como assim faculdade? Você e seus irmãos têm que terminar o ensino médio e depois começar a trabalhar para ajudar a gente a sustentar a casa. Meus pais nunca nos incentivaram a fazer faculdade, não por maldade, mas porque isso era demais para eles. Eles não viam sentido naquilo. O meu irmão mais velho, assim que terminou o ensino médio, foi entregar jornais pelas ruas de Uberlândia. As minhas irmãs foram ser faxineiras, domésticas, ajudantes de cozinha e daí para frente. E todos estavam muito felizes e satisfeitos com aquela rotina. Mas eu sonhava algo diferente. Eu sabia que existia um mundo diferente. Mas as gaivotas da minha tribo gritavam muito na minha cabeça. Essa menina é metida, essa menina tem gostos diferentes, essa menina quer conhecer lugares, quer conhecer países, essa menina gosta de falar, quando chega ela é tímida, mas quando se reúne os primos, ela se coloca no meio e começa a dar aula para todo mundo. Eu, muitas vezes, ouvi essas vozes e eu posso te confessar que até encontrar a psicanálise, essas vozes fizeram muita diferença na minha vida. Outro dia, junto com a Bia, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela dizia, Andréia, você teve uma carreira corporativa nas empresas, uma carreira tão importante, por que você saiu das empresas e veio para o consultório para a psicanálise? E eu falei, Bia, você me fez agora voltar no túnel do tempo. Eu cheguei a ser diretora de empresas. Por que eu deixei isso tudo e migrei para a psicanálise? Porque também lá nas empresas as vozes gritavam. Também lá nas empresas as vozes me diziam, não pode ser assim, você é errada, você é muito humana, você pensa muito nas pessoas, resultado primeiro, números primeiro, ganhos primeiro. E quantas vezes, como Fernão Capelo Gaivota, num voo profundo, eu bati a cara, desmaiei e acordei ouvindo, você precisa entender que você precisa voltar para o bando. Mas eu ousei desafiar essa história. Eu ousei entender que eu podia ser mais que isso. Hoje, eu queria mergulhar profundamente com você na sua história de vida. No vídeo anterior eu falei muito de mim, mas agora eu gostaria de ouvir de você. Quem é você? Quais foram as vozes que te abafaram, que te ofuscaram, que te ensurdeceram? Qual é o bando do qual você nunca ousou sair? Qual é o bando que te diz que você é motivo de desonra por ser diferente? Outro dia recebi uma mensagem que me emocionou muito. Doutora Andréia, eu sou dona de casa e eu estou juntando sucata, vendendo latinhas para que eu possa fazer o seu curso. E a senhora pode ter certeza, eu vou honrar a senhora e eu vou ser uma das melhores psicanalistas desse país. Essa história me emocionou muito e chamou muita atenção. Uma dona de casa que ousou dar voos rasantes, que ousou não ouvir a voz do bando. Você imagina o que essa mulher deve estar ouvindo do marido, dos filhos, do entorno. Você é apenas uma dona de casa, você está querendo estudar psicanálise. Psicanálise é muito difícil, psicanálise é muito complexo. Quem é você? Você cata sucata. Mas ela está ousando não se prender à voz do bando. Também recebi uma mensagem de uma querida. Doutora Andréia, eu tenho 57 anos, já estou me aposentando. Achei que era o fim para mim, que eu não tinha mais o que sonhar. Mas eu estou com vontade de fazer um curso novo. Será que os meus neurônios se reaquecem? Será que eu posso voltar a estudar? Você que muitas vezes já tem mais idade que acha que não é para você.
O Roberto Marinho começou a Rede Globo com 65 anos. Nunca é tarde. Hoje pode ser só o primeiro dia da sua história. Pode ser só o começo da sua história. Mas, de novo, eu quero mergulhar com você. Eu quero entender o que foi que te fizeram. Você deve estar cansado, né? Cansado de levar uma vida que muitas vezes não faz sentido. Sabe o que é que me tirou do mundo corporativo? Gente, se fosse por dinheiro, eu estava em empresas. Na última empresa que eu trabalhava, eu ganhava 40 mil reais por mês. Se fosse por dinheiro, eu permanecia lá. Mas eu entrava todos os dias naquele escritório e não fazia sentido para mim. Não havia propósito. Sabe a única vida que eu transformava? A minha. A única vida que eu estava transformando era a minha. Eu não podia transformar a vida dos meus pares, dos meus colegas de trabalho, do meu chefe. Eu ganhava dinheiro e esse dinheiro só beneficiava a minha vida e eu não transformava a vida das pessoas. E você? O seu trabalho tem propósito? O seu trabalho transforma a vida das pessoas além da sua? Você gosta do que você faz? Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre que a gente resolve fazer uma mudança, existe um ponto de inflexão. Sempre que você vai fazer uma mudança, existe um ponto de inflexão. Essa teoria da física. Tudo que vai se dobrar, inicialmente tem um ponto de inflexão, até que se dobre. Se você resolveu começar a ouvir meus vídeos, começar a estudar psicanálise, em algum momento você vai sentir resistência. Sua, das pessoas ao seu redor, você vai ser criticado. Algumas pessoas vão dizer, agora você só ouve essa mulher. Agora você resolveu entender de psicanálise. Este é o ponto de inflexão. Mas o metal só se dobra se ele passar pelo ponto de inflexão. Eu te convido hoje a passar do ponto de inflexão. O ponto de inflexão é a última resistência antes do metal se dobrar. Se você tem encontrado resistências em relação ao seu desenvolvimento pessoal, rompa, porque esse é o último ponto. Pessoas dirão, não vá, não faça, isso não é para você, você está velho, você não tem estudo bastante, você não vai entender, você não vai conseguir. Esse é o ponto de inflexão. Mas você precisa romper o ponto de inflexão, porque este é o último momento antes do seu ápice. Foi assim com o Fernão Capelo Gaivota. Ele precisou viver o ponto de inflexão, ele precisou viver a desonra para só aí descobrir realmente que ele poderia ser uma gaivota diferente das outras. Muitas vezes, durante a vida, nós temos sonhos, e eu gosto muito de falar sobre isso. Volta na sua criança. André, eu era uma criança tão falante, eu era uma criança tão alegre, eu brincava, eu falava com as pessoas, eu gostava de me comunicar, eu gostava de cantar, eu gostava de contar histórias. E hoje eu me tornei uma pessoa rígida. Você sabe qual que é o lindo da infância? Nós nascemos perfeitos, puros, imaculados. Mas o Freud vai nos dizer, a nossa personalidade se forma até os 7 anos. E você sabe qual é a dureza disso? É que até os 7 anos a gente não tem filtro. A nossa história, a nossa biografia se forma sendo escrita por outras pessoas. Você nasceu puro, imaculado, cheio de potências, mas durante 7 anos, pessoas, dores, traumas, abusos foram escrevendo a sua biografia. E agora, André? Agora você é refém dessa biografia. A não ser que você queira escrever uma história nova. Essa é a lindeza da psicanálise. A psicanálise te dá a oportunidade de pegar o seu livro, a sua biografia, reler e arrancar páginas, corrigir páginas, apagar páginas, ressignificar frases. Grava isso que eu estou dizendo. A sua vida foi escrita por outros autores, que não são você. E a psicanálise é a única ferramenta que eu conheço capaz de visitar este livro e reescrever este livro. Inclusive tem um livro que se chama A Biografia Humana, que é um livro de psicanálise que nos ensina
a reescrever a nossa história. Você quer continuar vivendo uma história escrita pelos outros? Ou você quer escrever uma nova história? Se você tivesse a oportunidade, olha que lindo, a oportunidade de pegar o seu livro de 7 anos, ler página por página e reescrever, você faria? É isso que a psicanálise te dá a oportunidade. Escrever página por página, ressignificar. Eu não tenho medo de contar as minhas histórias. Eu não tenho medo de visitar as minhas dores. Outro dia, fazendo o curso, gravando aulas para o curso, porque o curso ele me atravessa todos os dias, todas as aulas que eu gravo, todos os módulos que eu gravo, eu revisito e eu reescrevo a minha biografia. E eu gravando uma aula, tinha uma pergunta, porque todas as aulas têm exercícios autoterapêuticos. Você assiste a aula e no final você experimenta o conteúdo em você. Ao final de cada aula, eu não só ensino, mas eu ministro exercícios terapêuticos ao final de cada aula no curso de formação em psicanálise. E ao final dessa aula tinha um exercício terapêutico e esse exercício dizia: qual o dia você sentiu mais medo na sua vida? Para que o aluno respondesse. E eu quis mergulhar nesse exercício. E eu me lembrei do dia que eu senti mais medo na minha vida. Eu tinha só 8 anos. Meu pai e minha mãe tinham uma relação muito conflituosa. Eles brigavam muito, eles se ameaçavam muito, eles se desrespeitavam muito. E eu lembro que nesse dia só estava eu, meu pai e minha mãe em casa. E eles estavam brigando, se xingando, se desrespeitando. E minha mãe, para que eu não assistisse aquela cena, me pediu: minha filha, vá até a mercearia e busca 1 quilo de tomate. Eu lembro exatamente, para que a mamãe possa fazer salada. Eu lembro de eu indo para a mercearia, eu saí de casa, os dois aos gritos, e eu indo para a mercearia e rezando: Deus, que eu não chegue em casa, que a minha mãe não tenha sido assassinada ou qualquer desgraça do tipo tenha acontecido. Aquele dia foi o dia que eu mais senti medo na vida. E naquele exercício, a partir da base psicanalítica, eu fui naquele dia, agora como Andréia, como adulta, peguei na mão daquela menininha, levei ela na mercearia, ajudei ela a comprar o tomate, pus ela no colo e conversei com ela. Reescrevi essa página da minha biografia. E eu disse para ela: Andréia, fica tranquila, vai ficar tudo bem. Você vai chegar em casa, os dois já pararam de brigar. E com o tempo eles vão parar de brigar mais ainda. E você vai crescer, você vai ser uma menina bonita, você vai casar, você vai construir um casamento diferente. Seus filhos não vão ver brigas horrorosas, não vão assistir desrespeitos. Sua mãe não vai morrer, vai dar tudo certo e você vai construir uma história épica. Sabe o que eu fiz nesse dia? Que eu fiz esse exercício? Eu peguei uma página da minha biografia e reescrevi. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sua participação é essencial pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo encontro!